Quantos deixaram de surgir? Quantos moderaram os seus discursos? Então, hoje, a nossa candidatura de direita, nossa aqui como povo brasileiro, precisa mais do que nunca de você que está em casa. Precisa mais do que nunca que você se engaje. Só que o problema é que a gente não tem conseguido fornecer os argumentos. A gente só vive acuado com a imprensa. Ai, falou isso. Oh, meu Deus, falou. Ele falou o infalável. E agora? Aí as pessoas em volta pegou muito mal. Cara, pensa na dificuldade que a gente tem agora em relação a 2022. Pensa na dificuldade que a gente tem em relação a 2022. Em 2022, a gente tinha a Jovem Pan como um canhão de audiência. Um canhão de audiência. Jovem Pan batia todos os outros veículos e até hoje, muita gente ainda assiste a Jovem Pan como eco, não é tanta gente assim, mas algumas pessoas, como eco daquela época. Eu sempre falo, no Pingo nos Is, a gente botava milhões de pessoas ao vivo. E não no Pingo nos Is apenas, saiu uma narrativa ruim da imprensa, fake, saía de um lado, você queria saber a verdade, ligava na Jovem Pan, estávamos lá eu, Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, quem mais? Não vou nem lembrar de todo mundo. Porra, Adrilles. No Morning Show já tava lá o Adrilles mandando bem pra cacete, a gente pegava e batia a boca com o energúmeno, destruía as narrativas da esquerda, aí, porra, depois o Constantino com a Amanda, depois, 3 em 1, não sei o quê. Tinha uma puta de uma estrutura. Fora os independentes, depois teve a treta lá, saiu o pessoal do Oeste, criaram o Oeste, porra, o Oeste tava voando, o Oeste botando 100 e poucas mil pessoas, o pessoal do Rumble me ligando, falando, cara, quem são esses caras do Oeste? Porque eles tiveram o YouTube, acho que bloqueado ou desmonetizado, começaram a fazer live no Rumble com 100 mil pessoas, botava 200, 300 mil pessoas. Porra, cara, hoje o Oeste Sem Filtro bota, sei lá, 40 mil pessoas ao vivo, 50. Você tem o Em Constantino, desapareceu, faz lá para 300 pessoas. Vários dos nomes, medalhões, sei lá, entraram com o síndrome do Bolsonaro Derangement Syndrome. Então, fora isso, quantos foram calados? Né? O Fiuza, por exemplo, porra, um craque. Cadê o Fiuza? Não pode falar. Até hoje. Quantos deixaram de surgir? Quantos moderaram os seus discursos? Então, hoje, a nossa candidatura de direita, nossa aqui como povo brasileiro, precisa mais do que nunca de você que está em casa. Precisa mais do que nunca que você se engaje. Só que o problema é que a gente não tem conseguido fornecer os argumentos. A gente só vive acuado com a imprensa. Ai, falou isso. Oh, meu Deus, falou. Ele falou o infalável. E agora? Aí as pessoas em volta pegou muito mal. Não pegou muito mal. O Beautiful People. Cadê o Forgotten Man? Cadê o homem esquecido? Nós nunca vamos agradar essas pessoas. Nunca. Eles são os nossos inimigos. Eles são pagos pelo Lula. Se tem uma coisa que o Trump disse claramente para todos ouvirem, é que o maior inimigo é a mídia. O Marcelo Ribeiro fala sempre isso. Ele fala assim, de todos os males, a imprensa é o maior deles. E eu acho que quando eu disse que o jornalista profissional morreu, quando eu disse que era uma máquina de militância política, eu acho que a gente tá... E o povo aplaudiu, foi o primeiro vídeo que eu tive que viralizou, é porque as pessoas reconhecem, o brasileiro odeia a Globo. No entanto, as pessoas de Brasília assistem a Globo e ficam chocadas. Mas por que a gente se preocupa com essas pessoas? Se dependesse dessas pessoas, reparem que todas as vezes que eles planejam algo, eles resolvem escolher um candidato que tem 3% das urnas. Então por que a gente quer agradar essas pessoas? Por que eu preciso estar bem com a classe política? Por que eu preciso que o comentarista da Globo News goste de mim? Ou fale pouco menos? Por que eu me preocupo se pega bem ou mal? Por quê? Por que eu não estou preocupado com as manicures, com os ambulantes, com os motoristas de Uber, com os profissionais liberais, com os entregadores de Uber Eats? Uber Eats aqui nos Estados Unidos do Brasil é iFood. Com as caixas de supermercado, com os vendedores ambulantes, com as professoras de escola, com os pequenos comerciantes, com os empresários, os verdadeiros empresários, com os médicos, com os engenheiros, com os encanadores, com o pessoal da construção civil, com as pessoas da agricultura. Quem lembra da existência dessas pessoas? É para eles que eu quero fazer campanha. Eu não quero fazer campanha para André Sadi falar bem de mim. Me dou muito bem com o André, todo mundo sabe aqui. Mas a gente quebra o pau, ela pensa de um jeito, eu penso de outro, tá tudo certo, eu sei que ela nunca vai pensar igual a mim. Aí, se ela começar a pensar igual a mim, ela vai ser demitida pela emissora que ela trabalha. Ela não. A impressão de que se você for bonzinho o suficiente, e o suficiente vai sempre sendo, o sarrafo do o suficiente vai sendo cada vez mais alto. Se você faz isso, você tá, não. Aí eles vão gostar de mim, aí eu vou ter aqueles 3%. De fato, 3% vão decidir a eleição, mas não são esses 3%. Podem ser 3% os seus, não é verdade? As pessoas estão ouvindo isso e muitas vezes pensam, Paulo, outro dia eu estava na imprensa, eu ouvi uma jornalista do Globo hoje me perguntar por que estão havendo ataques da campanha ao Rogério Marinho.
Não tá tendo ataque da campanha ao Rogério Marinho. Inclusive, acho que o Kim não gosta do Rogério Marinho. Mas isso é uma cabeça. Acho que o Constantino também estava dizendo que eu estava indo contra o Rogério Marinho. Tadinho, Constantino, achei que estava até de férias, voltou de férias. Em Constantino. Ele nem sabe que eu sou amigo do Rogério Marinho. Ai, Paulo, mas você só tem amigo caracu. Eu falo assim, querido, deixa eu falar uma coisa maravilhosa pra vocês. Eu não me arrependo de nenhuma amizade. Porque se eu sou amigo da pessoa e a pessoa depois me sacaneia, o problema não é meu, o problema é da pessoa. Entendam isso. Se você é leal e correto com uma pessoa e a pessoa se mostra uma pessoa filha da puta, o ônus da filha da putice está com aquela pessoa, você não. Então não se preocupem com isso. O Rogério Marinho, eu tenho que ser bem sincero com vocês. Eu falo com ele quase todo dia, sei lá, com enorme frequência. É uma injustiça. O Rogério Marinho não faz marketing, o Rogério Marinho não escolhe estratégia política de forma unilateral. Ele tem as opiniões dele, como tem outras pessoas que têm suas opiniões. O candidato é que escolhe o caminho que ele quer seguir. O candidato é que escolhe o caminho que ele quer seguir. Agora, e o Flávio é uma pessoa que escuta. Só que o entorno é repleto de pessoas do Beautiful People. É o centrão. São pessoas, não tem quase gente de direita na campanha. Quem que você tem assim, porreta? Você é Eduardo Bolsonaro, pô. E acabou. Eu não sou da campanha. Eu já deixei isso muito claro aqui outras vezes. Eu sou que nem vocês, pô. Eu sou a voz de vocês. Tá lá na minha parte. Dê voz a quem te dá voz. Eu tô aqui para dar voz a vocês. Para ajudar você. Porra, como é que você vai defender o candidato que você acredita? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pô, Paulo, você fala as coisas que eu queria falar, mas às vezes eu não sabia direito como organizar o pensamento. Pô, você vai lá e me dá os argumentos que eu preciso. Falo, obrigado, é para isso que eu tô aqui. Pô, você... Então, não tem nada contra o Rogério Marinho. Rogério Marinho... Aliás, eu digo o seguinte, tá? Há até uma injustiça em relação a isso. Cara, política é organização de palanque, organização de aliança. Cara, você sabe aqui, eu quero saber, você sabe qual é a política do Sergipe para montar um palanque no Sergipe? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, eu sei nada da política do Sergipe. Nada. Não sei nada de política do Sergipe. Nem pretendo aqui, não me... sei um pouco do Rio de Janeiro, um pouco de São Paulo, mais ou menos Minas Gerais, mais ou menos DF, e meio que por aí. Agora, você imagina quem tem conhecimento político, quem tem lealdade, quem está do nosso lado, para ter capacidade de articular essa quantidade de tipo de coisa, e às vezes você vai concordar, às vezes você não vai concordar, e às vezes você não vai concordar, inclusive porque você não tem todos os elementos. E a gente tem que saber não ter opinião sobre coisas que a gente não domina. Eu não vejo ninguém que fizesse isso melhor do que o Rogério, do que o Marinho. Não vejo. Se tiver alguém que fala assim, não, Paulo, o cara bom que faria isso é fulano de tal. O Marinho pensa igual a mim em tudo? Não. A gente discorda. Quando a gente conversa, é sempre na mesma direção? Não. Mas ele respeita a minha opinião, respeita a opinião dele e é assim que a vida segue, pô. Não tem nada a ver, então, esse negócio do Marinho. E o outro negócio que vocês viram do Joesley Batista, eu não vou comentar. Eu não vou comentar porque obviamente, vocês sabem que eu não fiquei feliz com isso. Obviamente, vocês sabem disso. Fui atrás da história, apurei, não fiquei feliz. Vou endereçar internamente porque é uma coisa muito grave. Vou endereçar internamente. É pior do que vocês imaginam. Mas eu vou endereçar internamente. Não vou. Se eu visse a história inteira, é pior do que vocês imaginam. Eu não vou endereçar. Então, mas por que eu tô reclamando aqui? Tô reclamando aqui a mesma coisa que daqui a pouco eu vou ligar pro marqueteiro, vou reclamar, o assessor de imprensa ficou puto comigo, porque eu mandei mensagem pra ele dizendo que tava uma bosta. Mas é a vida como ela é, pô. A minha lealdade é ao Brasil e ao nosso candidato. Nós temos um candidato que é uma pessoa capaz, inteligente, honesta, boa, gente boa, bem intencionado. E eu acho que a gente precisa voltar a falar com as pessoas certas. Acho que a gente precisa falar com o eleitor e não com o Beautiful People. E eu conto com você de casa para isso. Eu conto com você de casa. Eu quero fazer um apelo a você de casa. Você que está assistindo, não se omita. Não se omita. Nós só temos você. Nós não temos a mídia, nós não temos os robôs do PT, não temos as verbas de publicidade maravilhosas, não temos o Beautiful People do nosso lado. É com você que eu tô falando. Você, cidadão comum. Você que me assiste. Você, dona de casa. Você, aposentado. Você é com você, o homem esquecido, que ninguém lembra de você. Ninguém lembra de você. Já notaram? Não tem uma entidade de classe que te represente. Você que é advogado, eu pergunto, a OAB te representa? Não. Mas quando o político vai conversar com os advogados, ele vai procurar quem? Entidade de classe, né? Você é comerciante. Tem alguma entidade de classe que te represente? Você corta cabelo, cabeleireiro, ou barbeiro, no caso de homem. Apesar de... Porque o homem é o seguinte, o homem não corta cabelo. Dá um corte aqui, eu tô até precisando. Aí ele vai no barbeiro cortar o cabelo. Quem corta cabelo no cabeleireiro é mulher. Você que é cabeleireiro, tem alguém te representando? Me responda aqui no chat, honestamente, papo aqui pra encerrar a semana. Tem alguém te representando? Não. Então, o político tem que falar com quem? Tem que falar com você, pô. São vocês que carregam o Brasil. Vocês são os brasileiros esquecidos. Essa expressão, The Forgotten Man, é uma expressão que o Franklin Delano Roosevelt criou em 1932 num discurso. Um dos discursos mais famosos da história da política mundial, não só da política americana, chamado The Forgotten Man.
o homem esquecido. Ele foi um discurso tão poderoso que o Franklin Roosevelt só saiu do governo morto. Nunca mais perdeu uma eleição. E é para você, e a gente está neste momento de novo. A gente está no momento onde o Brasil precisa falar com você. Você, o esquecido. E a campanha tem que ser orientada a você, o homem esquecido, não ao Beautiful People, não a Faria Lima, não à Associação das Mulheres do não sei o quê, do não sei lá das quantas. Não. Não a economista famosinha do não sei o quê. Não. Essas pessoas não têm que ser agradadas. Por isso que as pessoas vêm falar assim, Paulo, todo mundo na campanha ficou puto com você. Caguei uniformemente para todos. Uma tempestade de merda para todos. Caguei. Eu tô preocupado com você, de casa, tô preocupado com o eleitor. Tô preocupado com você. O governo que nós temos que fazer, ele vai irritar essas pessoas. É uma candidatura antissistema. Eu acredito nisso. Essa é a minha opinião. O que você, por caso, pode fazer? Primeiro, você pode cobrar que a sua voz seja ouvida, porque isso está precisando ser resgatado no bolsonarismo. Está precisando pode cobrar que sua voz seja ouvida, e você pode fazer com que o Flávio seja ouvido. Eu sei que ele precisa produzir um material que converse com as pessoas, eu sei que ele precisa. Eu acho que isso vai ser feito. Eu acho que, não acho que também tenha tantas pessoas mal intencionadas em volta, não, tá? A dificuldade é de entender o movimento, entender como o bolsonarismo funciona. Reparem que é muito difícil mesmo, a não ser que você seja um cientista político atento ao que está acontecendo no mundo, no que é o movimento nacional populista, no que representa Bolsonaro, etc, etc. A não ser que você tenha esse entendimento, é muito difícil para você se comunicar com essas pessoas. Se você cresceu na elite de São Paulo, dono de uma agência de publicidade em São Paulo, você não vai. É outro universo, outro planeta. Então tem muita coisa que não é má intenção, não. Tem muita coisa que é ajuste. Por isso que eu não quero fazer parte de campanha nenhuma. Eu quero poder falar aqui com vocês. Eu acho que o Flávio vai ganhar. Se fizer a campanha minimamente bem feita, vai ganhar. Eu não sei o que eu posso falar sobre uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos. Eu não sei o que eu posso mesmo, eu vou até me informar. Porque, em tese, eu não estou sujeito ao TSE. Não estou sujeito às regras do TSE. Mas foi feita uma pesquisa recentemente, interna. Não foi pelo PL, não foi por ninguém. Foi feita aqui fora. Obviamente aqui fora com brasileiros, né? E o cenário tá apertado, mas tá bom pra gente.